Amigos, é possível ser advogado especializado em uma cidade pequena? Meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vou falar sobre esse tema enviado como sugestão pelo Marcos Vinícius de Matos, que é advogado em Sombrio, Santa Catarina. E você também pode fazer como Marcos e enviar uma solicitação, uma sugestão de tema por meio de um formulário que está aqui em algum lugar onde você está vendo este vídeo, ou na descrição ou nos comentários. São poucas perguntas, basicamente o seu nome, a sua cidade, a sua atividade e qual é a sugestão de tema. E você também poderá ser mencionado aqui no vídeo, caso o tema seja selecionado. Sobre esse tema enviado pelo Marcos, ele quer saber se é possível, como funcionaria, se realmente há alguma dificuldade para ser advogado especializado em uma cidade pequena. Vejam que isso é algo que me perguntam diariamente. Todos os dias alguém me pergunta, alguém diz que é de uma cidade que tem 30 mil habitantes, 40 mil habitantes ou até menos e que gostaria de atuar exclusivamente na área criminal. E eu sempre respondo a mesma coisa. Em primeiro lugar, é necessário pensar em se especializar. Isso é um fato. Hoje, com mais de 1 milhão de advogados no país e com este número crescendo de forma vertiginosa, é imprescindível construir um diferencial. Eu acredito que um dos maiores diferenciais é a especialização, porque ela vem com a ideia de que aquele profissional é qualificado. Quando alguém diz que é especializado em determinada área, você já imagina que ele é qualificado naquela área. Então, para ter um diferencial no mercado, para se diferenciar perante outros profissionais, acredito que é fundamental se especializar. Para isso, o advogado tem que assumir esse compromisso de atuar exclusivamente em determinada área, não trabalhando em outras áreas que pareçam até semelhantes. Como, por exemplo, quem é da área trabalhista não pode atuar na área previdenciária, que apesar da semelhança é totalmente diversa, é injustiças totalmente diferentes. Da mesma forma, em relação à advocacia criminal, você tem que se especializar e atuar exclusivamente para processos penais, para clientes que dependam de uma defesa no processo penal ou até mesmo de um oferecimento de uma queixa-crime, uma participação em assistência à acusação, mas no âmbito penal. Recusando, portanto, processos cíveis, processos de direito de família. Mas aí, quando pensamos nessa ideia de cidade pequena, logo vem aquela aparência de que seria impossível. Normalmente há uma aparência de inviabilidade de atuação em uma única área em uma cidade pequena, em uma cidade do interior especialmente. Sobretudo se for uma cidade que não faça parte da região metropolitana, da capital, ou que tenha outras cidades maiores próximas a ela. Bom, a ideia é a seguinte: se é difícil para um generalista em uma cidade pequena, imagine para um especialista, para alguém que recusa trabalho. É o que eu mais ouço. Todos que me perguntam, ou a maioria deles, sempre diz: como que eu vou ser especializado em uma área de atuação na minha cidade, que é pequena, se os advogados que fazem todas as áreas já estão enfrentando dificuldade? Se eles têm 100% do mercado, porque fazem todas as áreas, como eu, que vou ter apenas uma parcela do mercado, vou sobreviver atuando de forma especializada? A questão é que o advogado, ele não se limita a um local. Ele pode advogar em cidades vizinhas, ele pode advogar até para outros estados, porque hoje isso é possível. Não apenas pela possibilidade jurídica que já há muito tempo, mas também pela possibilidade tecnológica ou pela possibilidade de delegar determinadas atividades. O advogado pode delegar atos executórios, participação em audiência, participação em precatórias para advogados correspondentes que façam diligências. Então, ele não precisa necessariamente atuar pessoalmente em todo o processo. Ele pode delegar algumas partes. Sendo procurado para atuar em uma outra cidade, uma cidade vizinha, ou até uma cidade distante em outro estado, enfim, ele pode delegar muitas atividades e aí ter um longa-manos para atuar naquele processo.
razão pela qual ele não se limita ao local em que mora ou em que tem o escritório. Eu até digo que não se fala em advogado criminalista municipal. Quando me perguntam isso, se seria possível ser especializado na área criminal trabalhando em um pequeno município, eu sempre falo isso. Ninguém é advogado criminalista municipal. O advogado criminalista pode atuar em todo o território nacional e ele deve se aproveitar disso e deve se aproveitar das novas tecnologias e da possibilidade de criar redes de contatos com advogados que vão fazer aquilo que ele precisa fazer em outros estados. Vão atuar como longa-manos desse advogado em outros estados. Além disso, o escritório que quiser ter destaque no estado, ele tem que pensar em ter destaque em âmbito nacional. É uma lógica simples da administração, do marketing. Em vários livros, e alguns eu já até indiquei por meio de artigos, como por exemplo o livro da Lara Selling, que foi tema de um vídeo anterior, eles sempre falam que o escritório que quiser ter relevância nacional tem que pensar em âmbito internacional. Aquele que quiser ter importância estadual tem que pensar em vender o seu serviço, em divulgar o seu serviço e trabalhar no âmbito nacional. Portanto, não dá para se limitar ao município. Aquele que pensar em atuar somente em determinado município, é como se a especialização inviabilizasse qualquer outro trabalho em outros locais, ele vai chegar em um momento em que vai ter que se perguntar: continuo como especializado ou passo a ser um clínico geral para sobreviver? E não é isso que queremos. Quem ama a área criminal certamente quer ser especializado. E aí precisa entender que não deve ter limitação territorial. É possível trabalhar em qualquer outro estado, em qualquer parte do país, seja pessoalmente, e aí selecionando mais os casos em que atua, seja por advogados correspondentes. Então, não dá para pensar nessa limitação territorial. A nossa geração, a geração atual, tem que romper esse parâmetro de limitações geográficas, como se fôssemos presos a determinado município, a determinada cidade. Não é isso que devemos pensar. Devemos pensar grande, pensar em âmbito nacional, pensar em conquistar novas fronteiras, talvez até serviços em âmbito internacional, porque hoje isso é possível. Todos temos a internet, todos temos a possibilidade de realizar videoconferências, enfim. Hoje, com a internet, com processos eletrônicos, com a realização de audiências por videoconferência, tudo isso faz com que seja possível trabalhar para outras cidades, para outros estados com muita facilidade. É possível trabalhar em qualquer lugar, de qualquer lugar. Isso é algo que devemos considerar nesse momento atual. E com o tempo, o advogado talvez comece a construir até uma possibilidade de trabalhar com consultorias. A consultoria é uma forma de exercer a advocacia sem limitação geográfica. O consultor em direito penal, sobretudo, é aquele que tem uma qualificação, além da experiência prática, ele tem a qualificação docente, tem a produção intelectual, ele vai trabalhar sem limitação geográfica, porque a atividade dele não é de execução, é de pensamento, é de estratégia, é de formulação de teses. O consultor, ele pode morar em uma cidade de 5.000 habitantes e prestar serviços para escritórios de advocacia, escritórios tanto da área criminal quanto de outras áreas, quanto escritórios enormes que trabalham em todas as áreas de qualquer outro estado. É uma forma de atuar, exercendo a advocacia, mas sem estar na execução dos atos, sem ter que comparecer à delegacia, ao fórum, ficar lá esperando audiências, sem ter que ir ao presídio, sem ter que cumprir carta precatória, ir até a audiência de carta precatória, trabalhar com consultorias. A consultoria funciona como uma forma de estruturar estratégias, pensar em teses, e isso pode ser feito debatendo com outros advogados de outros estados, de outras regiões, por meio de videoconferência, ligações, digitalização de processos, processo eletrônico, tudo de forma totalmente tecnológica. E vejam que não é viável escolher o cliente apenas pelo local onde eles moram. Eu não sei se eu me fiz claro aqui, mas eu entendo que
Quando o advogado pensa no cliente que ele quer, talvez existam outros fatores que devem ser considerados com preponderância. O advogado não vai pensar em selecionar um cliente, em ter como público-alvo determinado cliente, unicamente porque ele mora em determinada cidade. Quando o advogado pensa no cliente que ele quer ter, o público-alvo dele, quem será o prospecto dele, ele pensa em determinado perfil, empresário, ou pessoas que ocupam um cargo público, ou pessoas que querem qualidade, ou pessoas de baixa renda, ou pessoas com maior poder aquisitivo. Enfim, ele pensa nessas questões e não no local em que essas pessoas moram. O local é irrelevante, principalmente porque todos hoje podemos ser encontrados pelas redes sociais, pelos sites dos escritórios, pelo Google, por qualquer outro meio. Então, não há essa limitação geográfica quanto ao seu público-alvo. Não necessariamente o cliente vai querer um advogado da própria cidade dele. E é aí que entra a questão de pensar em clientes que querem alguém de qualidade, um advogado de qualidade. Clientes que estão procurando um advogado não pela cidade em que ele mora, mas sim pela qualidade que ele tem, pela qualidade reconhecida. Qualidade tanto no âmbito prático, pela experiência prática, pelos resultados obtidos, como também quanto ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento docente, à produção intelectual que ele tem. Juntando as duas coisas, é a qualidade que o cliente procura. E isso é irrelevante em relação ao local em que esse advogado está. Então vejam que pensar em limitação geográfica é equivocado. Se você pensar em se limitar geograficamente a trabalhar como advogado executando em determinado município pequeno, talvez realmente sofra ou tenha dificuldades para pensar em ser especializado. Mas quando você amplia o seu âmbito geográfico, amplia a possibilidade de atuar como consultor, ou atuar utilizando correspondentes, ou atuar por meio de processo eletrônico, se é o caso, ou com processos digitalizados, com correspondentes de outros estados que prestam esse suporte, isso faz com que não tenha limitação geográfica. E aí não interessa se o escritório é em uma cidade que tem 10 mil habitantes. Você conseguirá trabalhar facilmente. Além disso, dependendo da cidade, tem a região metropolitana, tem sempre uma outra cidade maior próxima, e tudo isso facilita para que o advogado construa o seu nome não apenas naquela cidade, mas naquela região do estado, ou até no estado inteiro, sem limitação quanto à região do estado. Isso vai facilitar para que se desenvolva uma capacidade de atuar de forma especializada, sem o sofrimento de pensar que não surgirão clientes. Pelo contrário, o fato de ser especializado faz com que atraia um outro público, um público que deseja a qualidade e não apenas um advogado que cobre honorários mais baratos ou que tem um escritório ali fácil de chegar. Esse público que deseja um cara que seja especializado, um advogado ou uma advogada que seja especializado, ele quer qualidade. E a qualidade não tem limitação geográfica. Compramos produtos de outros estados, utilizamos serviços de outros estados quando queremos a qualidade, não importando onde seja esse serviço. Então vejam que é possível sim advogar de forma especializada em qualquer estado, em qualquer cidade, mesmo que pequena, desde que a nossa mentalidade seja grande, de pensar grande, de conquistar muito, e não apenas de ficar ali, naquela pequena cidade, prestando serviços unicamente ali, para clientes que nos escolhem pelo baixo preço dos honorários, pelo baixo valor dos honorários, ou pela localização do escritório. Devemos pensar como advogados em escolher os nossos clientes e não que eles nos escolham anteriormente. E aí quando você pensa em escolher os seus clientes, o que você quer? Você quer clientes que moram em determinado lugar ou você quer clientes que procuram um serviço de qualidade, o melhor? Certamente é a segunda opção, porque esses são aqueles que vão valorizar o serviço e não vão entrar em leilão pelos honorários, fazendo o leilão entre um advogado e o outro, ou vários advogados, como ocorre facilmente na prática. Então, ser especialista é uma opção de qualificação intensa em apenas uma área, de modo que você vai poder, com a qualidade que vai conquistar no seu trabalho,
idealizar um perfil de clientes que você deseja ter, um perfil de clientes que você deseja defender. Qual é o tipo de cliente? É aquele que deseja qualidade acima de tudo, e não localização territorial ou baixo valor dos honorários. Você quer um cliente que queira qualidade no profissional que ele vai selecionar. E aí, você escolhendo o cliente antes que o cliente te escolha, você poderá pensar sem limitação territorial. Com o seu escritório numa pequena cidade, poderá atuar para cidades vizinhas, para estados vizinhos ou para outros estados, porque os clientes que vão te procurar são aqueles que desejam qualidade e que estão dispostos a contratar a qualidade valorizando, dando os honorários que são de acordo com o serviço a ser prestado. Esse é o fundamental quando eu penso em especialização, limitação geográfica, que não há. É possível sim advogar em qualquer estado, qualquer cidade, para qualquer lugar, com as tecnologias atuais, com essa ideia de pensar no cliente, escolher o cliente antes que ele te escolha, apenas pelo valor ou pela localização territorial, e portanto você pode sim ser especializado em qualquer outra cidade, não interessa se é um grande centro ou se é uma cidade de 10, 15 mil pessoas, em que você terá que ir até um outro estado, prestar um serviço eventualmente, ou até uma cidade vizinha, ou se valer de advogados que vão atuar como correspondentes. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha solucionado pelo menos um pouco esse tema. Posso gravar outros vídeos futuramente. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho o projeto de lançar um vídeo novo por dia nesse canal sobre advocacia, direito penal, execução penal, prática, jurisprudência, enfim, vários temas. E já estamos nesse projeto há bastante tempo, de modo que se você se inscrever e ativar as notificações, sempre saberá quando for lançado um vídeo novo. Até o próximo vídeo.